E nesta semana, o Itaú revisou as projeções para a economia brasileira. O crescimento do agro é apontado como um dos motivos da elevação da projeção do PIB do Brasil para o ano pelo banco. Vamos conferir. A primeira delas foi o PIB, que a gente projetava com alta de 1,4% em 2023 e agora esperamos que vai crescer 2,3%. Uma boa parte dessa revisão veio do PIB do primeiro trimestre e teve surpresa forte no agro, e aí deixa um ponto de partida alto para o ano, que significaria, se os demais trimestres ficarem completamente parados, crescimento na casa já de 2%. Somando a isso, a gente entende que o consumo deve ser um pouco melhor que o esperado, com mercado de trabalho forte e reforços como o aumento do salário mínimo. Nós reduzimos nossa projeção de inflação de 5,8% para 5,3%, colocando na conta que gasolina cai mais, incorporando mais recuo da inflação de mercadorias, com peso importante aqui para alimento. Uma cara melhor da inflação para o curto e médio prazo, junto com a perspectiva de que não vai ter mudança de meta, deve permitir cortes de juros um pouco antes do que a gente tinha na conta. A gente agora acha que o BC começa o movimento em setembro, em vez de na reunião da virada de outubro para novembro. Eles começam devagar, e as projeções para o fim do ano não mudam, 12,5% em 2023 e 10% de Selic em 2024. Para fechar, o ambiente externo vem favorecendo muito as moedas de países que pagam mais juros e a percepção de riscos domésticos melhorou um pouco, então nós revisamos de 5,15 para R$ 5,00 por dólar a nossa projeção para a taxa de câmbio ao final do ano. Muito obrigada, economista Pedro Renault, por trazer as atualizações de cenário na visão do Itaú BBA. A agência de classificação de risco S&P Global elevou nesta semana a perspectiva da nota de crédito do Brasil, de estável para positiva, algo que não acontecia desde 2019. A nota de crédito é uma espécie de selo que atesta se um país é um bom pagador ou não. Em comunicado, a agência disse que a perspectiva reflete uma certeza maior de que uma política monetária e fiscal estável poderá beneficiar o PIB do Brasil. E na pauta econômica, outro destaque desta semana foi a queda do dólar. Na quarta-feira, a moeda chegou a fechar com queda de mais de 1% e tocar ali em 4,80, o menor patamar em cerca de um ano. E na quinta-feira, aí rompeu os 4,80 e a mínima ficou em 4,79. A gente vai saber qual é a tendência do dólar a partir de agora na visão do analista de inteligência de mercado da StoneX, Leonel Matos, que faz companhia para a gente nessa edição. Leonel, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Obrigado pelo convite. Uma satisfação tê-lo conosco, Leonel. Primeira pergunta, o dólar já caiu tanto em 2023. A tendência a partir de agora é parar esse movimento de queda e voltar a subir ou vai ladeira abaixo para patamares mais próximos dos 4, hein? Bom, o câmbio é uma variável particularmente difícil de se prever. Porém, a gente imagina que para os primeiros meses agora a tendência ainda é baixista, por conta principalmente desse saldo comercial muito positivo que a gente está tendo, impulsionado pelas exportações de commodities agrícolas e desse otimismo que a gente vê no cenário macroeconômico brasileiro, mencionado agora, né? Com o crescimento do PIB superando as estimativas iniciais, a trajetória da inflação também caindo mais rápido do que era esperado. A gente imagina que isso vai ajudar a taxa de câmbio a manter essa trajetória de queda. Porém, o segundo semestre, tradicionalmente, costuma ser um período em que a taxa de câmbio sobe mais, principalmente nos meses finais, novembro e dezembro, que é uma época em que tem mais saídas de lucros e dividendos, os bancos também fazem mais operações de hedge, então fica um pouco difícil imaginar que esse movimento de queda vai se perpetuar ao longo do segundo semestre, é mais provável que ele tenha alguma correção ali no final do ano. A StoneX faz projeção de câmbio? Vocês estão mais próximos de 5 ou 4,50 no final do ano? A gente não tem uma projeção própria divulgada publicamente. A gente trabalha mais com os números divulgados pelo BC, com a projeção Focus, que agora termina o ano em 5,10. E isso significa, então, que a gente tem uma queda no curto prazo e no segundo semestre o dólar deve se acomodar em patamares um pouco mais altos do que a gente está vendo até agora. Essa é a sua conclusão no momento? Isso. É um pouco difícil tentar cravar um valor para o final do ano, mas a curva deve ter esse formato. Ela deve continuar a ter uma queda, uma estabilidade, pelo menos aí no começo do segundo semestre, e depois ter uma elevação no final do segundo semestre, que é o padrão histórico.
É lógico que alguma coisa pode acontecer que a gente não está visualizando nesse momento, está fora do nosso radar e que possa levar a uma queda mais forte no final do ano, mas o movimento normal a ser esperado é esse. E a sua visão é que a melhora da economia brasileira ela é sustentável? O ano de 2023 vai engatar uma recuperação econômica? Os juros vão voltar a cair no Brasil? O que você está enxergando, Leonel? A gente tem visto dados melhores que o estimado, mas se a gente comparar com 2021 e 2022, a tendência ela é um pouco de desaceleração. O que a gente tem observado e tem animado os analistas é que no comecinho do ano, lá em janeiro, a gente achava que isso ia ser um ano muito ruim, né, um ano talvez até de recessão econômica, crescimento próximo do zero, e agora, com os dados mais recentes, o PIB do primeiro trimestre, o IBCBR que saiu essa semana, a gente observa que esse ano não vai ser tão ruim quanto se esperava, mas digamos que a maior parte das análises falam de um crescimento entre 1%, 2%, que é um crescimento moderado, o que já é muito bom em função daquilo que era estimado. Outro dado que tem surpreendido bastante é o dado da inflação. A gente também imaginava que 2023 podia ter um ano de inflação mais alta, 6%, 7% ao ano, e a inflação tem ido melhor do que era projetado no começo do ano. E ainda tem o fator do novo arcabouço fiscal, que é esperado que seja aprovado agora no mês de junho pelo Senado, que ajuda a estabilizar as contas fiscais do governo e melhoram também as expectativas inflacionárias. Então a gente está num momento realmente muito positivo, em que várias variáveis estão tendo uma percepção benéfica, favorável, e tudo isso está ajudando o câmbio a cair. Muito bem, Leonel Matos, analista de inteligência de mercado da StoneX, obrigada pela sua companhia no Hora H do Agro. Volte sempre. Eu agradeço o convite. Até a próxima, Leonel.